Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso PHP mais SQL. Nesta aula, nós iremos continuar trabalhando com conexão ao banco. A aula passada, a gente trabalhou com o driver de conexão MySQLi. Nessa aula, nós iremos trabalhar com o driver de conexão PDO. O projeto que nós iremos trabalhar é o mesmo da aula anterior, então a gente está trabalhando com o mesmo projeto, com a mesma interface, só que com uma abordagem de conexão a banco de dados diferente. Então a interface que a gente criou para esse projeto é essa aqui. Então a gente criou um formulário, aqui em cima existe um formulário. Nesse formulário eu tenho um campo para digitar o nome, um campo para digitar o telefone e eu tenho aqui um botão adicionar contato. O nome desse botão é ADD contato. Objetivo: colocar o nome e o telefone, e assim que adicionar a lista de contato, esse contato vai aparecer aqui na lista. O objetivo aqui dos contatos cadastrados, que a gente criou esse botão, então a gente vai ter aqui um formulário também. A gente tem um formulário. Esse formulário eu tenho um campo de busca, então o type desse campo é search. Poderia ser texto também, não tem problema, não iria influenciar em nada nesse caso. Então a gente tem um campo search aqui. O nome desse campo é o txt nome consult. Então a gente irá fazer uma consulta por nome. Então assim que digitar um nome aqui, a gente clicar em consultar, ele vai filtrar todos os nomes parecidos com o que tiver aqui no consulta. A gente vai começar explicando aqui como que funciona então a inserção de dados utilizando a classe PDO. Então a classe PDO, se vocês observarem, não tem quase diferença alguma do MySQLi. A única diferença que o PDO tem é que a gente está usando outro driver, né? É outro driver. Tem alguns outros comandos que é um pouco diferente, os comandos de execução, mas tem a mesma funcionalidade. A vantagem que o PDO ele é um tipo de driver de banco de dados que ele funciona com o PHP e ele se conecta a 12 tipos de base de dados diferentes. Então a gente não fica preso apenas ao MySQL. A gente pode colocar também ela funcionar, o nosso PHP funcionar com SQL Server ou com Oracle DB. Bom, eu vou copiar aqui o MySQL só para a gente comparar a diferença entre um e o outro. Então a gente tem o mesmo comando aqui em MySQLi, que foi o que a gente abordou a aula passada. Eu vou colocar eles um ao lado do outro para a gente ir comparando um com o outro. Então ó, a conexão, a diferença, ó, aula passada MySQL, nessa aula a gente está trabalhando com PDO. A forma de montar a conexão é bem parecida. Então a gente coloca aqui qual é o host, né, que a gente está usando. No meu caso é o localhost. Se eu estivesse apontando para um servidor na internet, eu colocaria o IP do servidor. Aqui, ó, a mesma coisa, a gente fez aqui localhost. Aqui eu preciso de um nome do banco de dados. O nome do banco de dados é agenda. Aqui a gente precisava do nome do banco de dados. O que muda é a ordem de entrada dos dados aqui. Aqui a gente precisava do usuário, aqui a gente precisa do usuário. Aqui a gente forneceu o usuário. Aqui é a senha que eu coloco, então a senha. E aqui eu também defini a senha. Então o que muda aqui é a ordem de entrada mesmo dos dados. Então Ctrl Z aqui. Anteriormente, ó, eu tinha feito dessa forma aqui. Eu tinha colocado aqui, criado uma variável servidor e adicionado o nome do meu servidor, o nome da minha base de dados, o nome do usuário e a senha. E tinha concatenado esses dados aqui para inicializar, né, para criar a conexão. Observem que a mesma coisa que a gente fez, ó, não tem nada de diferente, a única coisa é que eu estou pegando os valores que estão dentro da variável e não mais direto, igual eu fiz na linha de baixo. Eu fiz na linha de baixo dessa forma porque fica mais simples para a gente criar. Numa única linha a gente cria tudo já. Vou deixar esse comentado aqui, daí eu posto na descrição do vídeo, vocês observem melhor isso aqui. Bom, então a gente criou a conexão, nesse momento a gente criou a conexão. Neste momento aqui, eu estou verificando através do inset se alguém clicou no botão adicionar contatos.
Diferente do form passado, do formulário da aula passada, que a gente estava usando o método get, nesse a gente está usando o método post. Então esse formulário, quando você clica em submeter um valor que foi preenchido, ele submete via método post, que é aquele método que não aparece na URL. Se a gente está enviando os dados via post, temos que ficar esperto de também buscar esses dados via post. A aula passada a gente estava buscando esses dados via get. Exemplo aqui, nesse formulário a gente está buscando eles via get ainda. A gente está buscando esses dados, deixa eu pegar aqui, via get. Então a diferença é essa aí, ficar esperto. Se o meu formulário está sendo enviado via post, pegar ele via post. Viu via get, pega via get. Então verifico se alguém clicou no botão adicionar contato, se foi criado esse botão adicionar contato. Quando esse botão é criado? Assim que alguém clica em adicionar contato. Assim que a pessoa clicar, então eu estou pegando o meu txt nome. Quem é o meu txt nome? É o nome do meu contato que eu quero adicionar. E eu estou pegando também o txt telefone, adicionando nome para uma variável chamada nome e telefone para uma variável chamada telefone. O comando SQL, que seria o comando de inserção no banco, é igual ao da aula anterior, é o mesmo comando, a gente não mudou nada. Então, insert into contato, a ordem de entrada nome, telefone e o valor que eu vou ter para nome e telefone. Então, para o nome, eu vou ter o valor que estava dentro do formulário que a gente pegou via post, para o telefone, o valor que estava no formulário que a gente também pegou ele via post, ok? E esses são os dois comandos que a gente executa para que esses dados sejam gravados no banco. Então, eu uso aqui a conexão, que foi o que a gente criou, o nosso objeto conexão que a gente criou nesse momento aqui, a partir do PDO, e eu utilizo uma função chamada prepare dessa conexão PDO, desse tipo de objeto criado a partir da classe PDO. Então eu uso a conexão, chamo a função prepare, essa função ele vai deixar o meu comando SQL, que é esse cara aqui, já no jeito de ser executado no banco. Então ele vai preparar esse comando para execução. Eu criei uma variável chamada pronto aqui, só para deixar, está pronto para ser executado agora. Então assim que passou pelo preparo, ele fica pronto para ser executado. Após esse momento, a gente chama pronto, minha classe pronta aqui, meu objeto pronto, desculpa, meu objeto pronto, e chamo a função executar dele. Então prepara ele primeiro, o comando para execução, depois chama a execução desse comando. Automaticamente, a gente está gravando esses dados então no banco de dados. Verificando aqui como que funcionou, olha aqui, Então, nesse momento a gente está preenchendo o formulário. Vou colocar Marcos aqui e um telefone qualquer. Então, nesse momento a gente está preenchendo o formulário. Então, a gente adicionou um valor para o texto e um valor para o telefone. Agora, vou clicar no botão adicionar cadastro. Cliquei no botão. Agora não dá nem para a gente acompanhar, que é muito rápido isso. Assim que eu cliquei no botão, ele pegou os dados que estavam no formulário, jogou, adicionou para dentro de nome e telefone, juntou com o insert, com o insert a gente concatenou ele aqui. Lembrando que como a gente usou aspas duplas, para abrir e fechar, a gente consegue colocar a variável aqui dentro e pegar o valor da variável. Se eu estivesse utilizando aspas simples, aí a gente teria que concatenar, O procedimento de concatenação seria esse. Muda aqui porque a gente seria aspas diferente, Modifica. A gente estaria concatenando agora. Aí ele teria que concatenar, criar uma concatenação para isso. Daria bastante mais trabalho nesse caso, A gente teria mais trabalho e ficaria desse jeito aqui. Ok? A mesma coisa, só que agora eu estou usando aspas simples. A vantagem de usar aspas simples é que o PHP ele não tem que verificar todos os caracteres existentes dentro de um texto com aspa dupla para verificar se tem alguma coisa que ele precisa concatenar. Ele vai direto nas variáveis e concatena já. Então, teoricamente, usando aspas simples e desta forma, ele pensa um pouquinho mais rápido. Ele não precisa verificar tudo se existe alguma variável para poder concatenar. Então, é uma diferença aí entre usar aspas simples e aspas duplas. Deixa eu voltar do jeito que estava aqui. Opa, voltei demais.
Aqui, nesse momento, agora, a gente fez então o comando de inserção de dados no banco. Então, a gente adicionou o Marcos, automaticamente o Marcos está aparecendo aqui. Agora a gente vai verificar então a consulta de dados no banco, um pouquinho diferente do insert, a consulta. Então, para a consulta, a gente criou o formulário onde eu adiciono um nome a ser consultado. Eu vou digitar aqui, por exemplo, toda palavra que tiver o, vai trazer os dois. Se eu digitar i, vai trazer só as palavras que tem e. Então, Marcos não tem e, não traz Marcos. Se eu digitar M, vai trazer só o Marcos, porque só o Marcos tem... Não, o Marcos e o Camargo também tem M. Vou adicionar mais um aqui, mais um valor qualquer. Opa, fiz cagadinha. Ok? Então agora a gente tem mais um valor inserido nesse banco aqui. Agora eu vou pesquisar novamente toda palavra que tiver E, só encontrado os dois E no nome. A, trouxe todo mundo tem A, e assim por diante. Então a gente está criando uma forma de consulta. Para isso, a gente tem um formulário, tem um TXT nome a ser consultado, né? TXT nome consulte, um botão consultar. O que a gente verificou aqui? Mesmo comando também da aula anterior, criei uma variável chamada cmd sql consulta, para realizar a consulta. Então dentro dessa variável a gente está adicionando todo o meu comando de consulta. Então todo o meu comando de consulta, que é um select from de usuário, né? Selecione tudo de usuário, de usuário de contato, onde contato ponto nome like. Aí nesse momento então a gente está pegando os dados que estão aqui no TXT nome consult, a gente está pegando esses dados, eu estou dando um like com esses dados. Então a gente estaria concatenando esses dados também que o usuário digitou aqui com o comando a ser executado no banco. Eu só estou mandando ordenar aqui por nome, só para não trazer todo misturado. A gente está ordenando por nome. Como que ficou então? Aqui eu criei uma variável result. O objetivo dessa variável result é pegar também o prepare. Então, conexão, da mesma forma que a gente fez, não precisa criar mais, que ela já existe aqui em cima. Conexão, prepare, comando que eu vou executar no banco. A partir desse momento, eu dou, que já está preparado o comando para ser executado, eu dou um execute. Então, ele vai lá e vai executar o comando de consulta no banco. Então, assim que ele executa o comando de consulta no banco, esse meu objeto result, que eu criei a partir da classe PDO, ele ficou, dentro dele está armazenado, então, esse resultado dessa consulta existente no banco. Então, ele armazenou o resultado da consulta que ele encontrou no banco. Nessa linha, eu criei um count linhas aqui, count rows, que ele vai contar quantas linhas foi afetado por esse comando SQL que a gente executou no banco. Aí a gente fez aqui, ó, se a quantidade de linhas, count linhas, for diferente de zero, se for diferente de zero, quer dizer que é 1, 2 ou 3 linhas executadas ou assim por diante. Então, se ela for diferente de zero, eu mando abrir, a gente busca todos os dados, daí eu estou buscando todos os dados nesse momento. Então, se eu encontrei, então se tem mais de uma linha afetada, mais de 0 linhas afetadas, então a gente está buscando todos os dados que foram afetados por esse comando de consulta. Estou atribuindo esses dados para dentro de contatos. Então a gente foi no banco, buscou toda aquela tabela de consulta, se existir dados referente à consulta, atribuiu para dentro de contatos. E aqui a gente fez o seguinte, aqui não precisaria nem, na verdade, nesse caso, a gente nem precisaria verificar se contatos existe de novo, porque a gente já verificou, que se houve linhas afetadas, quer dizer que o contatos existe. Então, vou até apagar essa linha que não precisa verificar se ele existe de novo, que a gente tem certeza que se ele chegou até aqui, tem certeza que existe algum contato. E se existe, para esses contatos existentes, então a gente tem uma matriz de contato nesse momento, e para os contatos existentes, para cada contato, eu adiciono esse contato, essa linha de contato ao meu contato, para cada contatos, que é uma matriz de contato, a gente adiciona para contato, e a gente está mandando nesse momento ele printar na tela aqui, estou usando o Echo, do PHP, para printar na tela. Então, o nome do usuário, o nome do meu contato, o nome do contato,
e o telefone do contato. Então, para cada contato encontrado, eu uso o for hash, que é um tipo de for, que ele para cada contato então ele vai fazer. Se tiver 10 contatos, ele vai passar por aqui 10 vezes, se tiver 50, 50 vezes, e assim por diante. E para cada vez que ele passar, ele vai escrever qual é o contato encontrado nessa linha. Bom, essa aula fica por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.